A paz do Senhor, meus irmãos. Que momentos bons nós temos vividos na presença de Deus, não é verdade? A Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 2, e os versículos 15, 16 e 17. Capítulo 2, da primeira epístola de João, o capítulo é o 2 e os versículos são os 15, o 16 e o 17, que diz assim na tradução NVI. Todos já encontraram, né? Diz assim, 15: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bendito Deus, amado, querido, santo, poderoso Pai, em o nome de Jesus Cristo nós pedimos, como teu servo já pediu, que o Senhor faça bom uso da pessoa que foi colocada para pregar. Não leve em conta as minhas falhas e limitações, mas que os irmãos saiam alimentados com a pura palavra de Deus. Não permita acréscimo meu nem diminuição da minha parte, mas por favor, Senhor, não deixe eu desperdiçar o texto e falar aquilo que é teu, que é tua verdade, em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto escolhido, eu acho bem pertinente, no presente momento, já foi pregado, o presbítero Romualdo até falou que ele também foi pregado domingo, lá na congregação da Torre, e já tinha pregado, acho que lá também, ele, o Romualdo, mas eu me senti no meu coração de pregá-lo. Antes de a gente começar a fazer a exposição, acredito que fica bem mais fácil a gente entender o que é que afligiu, o que é que desencadeia a escrita de Paulo a enviar essa carta, de João, perdão, enviar essa carta, de escrever essa epístola. O que é que motivou ele? E devia haver alguma razão. E havia sim, uma grande razão. Vamos para um pouco de história. Eu vou ler aqui algumas coisinhas, um pouquinho de história. Quanto ao destinatário da epístola, não se sabe o endereço e nem o nome da igreja, da congregação. Sabe-se que a epístola é enviada para crentes. Os teólogos assim decidiram pensar, muitos deles, que a carta ela é uma carta circular, que circula por todo o mundo. E hoje ela para em Riachão do Bacamarte, na congregação da Igreja do Calvário. A tragédia que assolava o mundo antigo, no primeiro e segundo século, era uma heresia chamada gnosticismo, uma das heresias mais perigosas dos 2 primeiros séculos da igreja, foi o gnosticismo. Sua doutrina central era que o espírito é inteiramente bom e a matéria inteiramente má. Desse dualismo antibíblico, devemos dizer, fluía 5 erros importantes. 1. O corpo do homem, que é matéria, é mau. Por essa mesma razão, Deus se diferencia. Aliás, o corpo do homem, que é matéria, é mau. Por essa mesma razão, deve ser diferenciado do de Deus, que é totalmente espírito, e por isso mesmo totalmente bom.
2. A salvação é escapar do corpo, sendo obtida não mediante a fé em Cristo, mas por meio do conhecimento especial. A palavra grega, aliás, a palavra grega traduzida aqui por conhecimento é gnosis, de onde vem gnosticismo. O 3, a verdadeira humanidade de Cristo era negada de duas maneiras. Alguns diziam que o Cristo somente parecia ter corpo, e essa teoria era chamada docentismo, do grego dokel, parecer. Outros diziam que o Cristo divino uniu-se ao homem Jesus no batismo, abandonando-o antes de morrer. Teoria essa chamada serintismo, segundo o nome do seu porta-voz mais destacado, Serinto. Essa opinião forma o contexto de boa parte de 1 João. Então a gente tem um pouquinho de história para a gente entender o que acontecia, que motivava João a escrever a epístola. Irmãos, esqueci até de colocar meu tempo, nossa. Irmãos, a gente começa a imaginar quantas coisas, quantos erros teológicos que anulavam de uma vez por toda a morte de Cristo Jesus na cruz. Uma vez que Cristo ele não é humano, então a morte dele não adiantou de nada. Uma vez que ele também é só humano, não é Deus, também seria um inocente que morreu na cruz, mas não pagaria, não adiantaria de nada, irmãos. E a gente vai vendo o entendimento de que, devido a essa heresia do primeiro século, o gnosticismo, eles pensam, um dos erros mais comuns era pensar que a salvação não era por obediência a Deus e o arrependimento e a conversão a Cristo, mas a salvação era escapar do corpo, assim pelo conhecimento da coisa, já que eles pensavam que a matéria, a carne física, o nosso corpo era má, só que o espírito era bom, então o espírito tinha que escapar da carne, e assim negligenciava por total toda a lei de Deus, negligenciava todos os ensinamentos de Cristo, inclusive não reconheciam Cristo, e isso para eles nada adiantavam. Viviam a buscar maneiras e conhecimento de escapar do corpo. Daí a gente percebe, agora acredito que fica bem mais claro, porque que João escreve essa epístola. Então o versículo 15, João diz o seguinte, para os crentes que foram atingidos por essa heresia, o gnosticismo: não amem o mundo, nem o que nele há. Veja que o que João diz é justamente o contrário daquilo que as pessoas pensavam, os gnósticos. Por quê? Se é a matéria que é ruim, o espírito é bom, por que eu vou me deter, na concepção deles, com essa questão de pecado, com essa questão de salvação, com essa questão de lei? Isso daí é balela, segundo o pensamento gnóstico. E João, vendo que o povo ficava ali liberal, e o povo não se preocupava mais com a maneira de viver, com o culto a Deus, com a morte de Cristo, não davam mais ênfase, não criam mais em Cristo como Salvador de suas vidas, ele escreve: não amem o mundo, nem o que nele há. Aí, irmãos, no versículo 15, aparece para nós a palavra que não amem o mundo, nem o que nele há. No entanto, parece ser um tanto quanto controverso, já que em João, capítulo 3, versículo 16, o texto mais belo da Escritura, um dos mais belos, e, por que não dizer, o centro do Evangelho, em João 3,16, diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui,
Ao passo que João 3,16, que Deus amou o mundo, e na questão de que, aqui na igreja, e no que diz respeito ao evangelismo, nós sempre enfatizamos, quando lemos esse texto, que naquele contexto, João se refere não a cosmo, não a sistema, mas João se refere à humanidade. É que a palavra aqui, mundo, dependendo do contexto, ela assume um significado diferente. Então, em João 3,16, ali João emprega que Cristo veio, que Deus deu seu Filho para morrer, não pelo sistema caído, pecaminoso, mas pela humanidade que o quisesse, por todos, aliás, por todos. A graça de Cristo estava, o favor imerecido de Cristo está disponível para toda e qualquer criatura, ser humano, basta que ele queira. Só que no versículo 15, o João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. E o que é que quer dizer mundo aqui? A palavra mundo nesse contexto faz referência justamente ao sistema organizado, orquestrado, organizado, arquitetado pelo inimigo, pelo adversário de Deus, Satanás. A palavra mundo aqui é um conjunto de normas, de conceitos, de vivência, de um estilo de vida pecaminoso, dominado, orquestrado, organizado pelo próprio diabo Satanás. Nesse sistema caído, corrompido, anti-Deus, é onde nós vemos coisas que até o próprio Deus há de duvidar, há de se espantar, aliás, porque duvidar ele não vai, porque ele já sabe que o que há de acontecer. Agora é de se espantar, é dele suspirar. Dentro do sistema caído, o diabo por trás, trazendo os seus ensinamentos, as suas heresias, e pasme, viu? O diabo não vem pessoalmente para fazer isto, não. O sistema é criado, o sistema corrompido, pecaminoso, e é pessoas que são usadas para fazerem parte desse sistema corrupto, cair diante de Deus, e são as pessoas que os praticam. Haja vista que onde há um poder de influência muito grande, é os nossos governantes. São os nossos governantes. Porque quando o ser humano, o cristão, o homem convertido, ou por que não dizer a mulher de Deus, ela percebe que o sistema quer impor, que os nossos governantes querem impor algo que é anti-Deus, que é antibíblico, que fere os estatutos, as santas leis de Deus, o cristão automaticamente tem que se manifestar, independente de onde está vindo a lei, de onde está vindo quem foi que criou, não importa. A gente é contra o aborto, legalização de drogas, casamento homoafetivo, e dentre outras coisas, a pena para menores, e entre tantas outras coisas, irmãos. Por isso, que agora eu posso dizer que na campanha para presidente, foi escolhido alguém que não era santo, que não era Deus, que não era Jesus. Todo crente, todo homem que se preza, toda pessoa que ama a Deus e não ama o mundo, escolheu alguém que olhasse mais para as coisas morais de Deus, a palavra, família e tudo mais. Mas não para só nessa área. Não para só nessa área. É um conjunto, irmãos, é as vontades, é os preceitos de Deus, que os crentes, são eles que têm que mostrar, influenciar a sociedade. E por conta dessa heresia, os crentes estavam ficando corrompidos. Então, já entendemos o significado da palavra mundo. Então, João diz: não amem o mundo, ou seja, não amem o sistema, nem o que nele há. Então, o sistema traz para nós, nesse ano que passou, essas coisas, e continua a trazer.
O sistema, dentro desse sistema pecaminoso, é permitido uniões de homens com homens, mulheres com mulheres. É mais do que normal roubar. É muito normal mentir. É muito normal inventar falso testemunho, ter olho grande, ter inveja. Dentro do sistema pecaminoso caído, o qual João diz: não amem esse sistema, não amem esse sistema. É permitido matar, tirar a vida de alguém. Dentro do sistema caído, a vida de um animal, de um bicho desse de estimação, tem mais valor do que uma vida do ser humano. Dentro do sistema caído, pecaminoso ante Deus, pode sim extorquir, pode sim fazer chantagem, roubar, pode sim arquitetar a morte de alguém, denegrir a imagem de qualquer pessoa, inventar uma baita de uma mentira para destruir a figura, a imagem de alguém. Tudo isso é permitido. É permitido os casais trocarem os seus cônjuges. Dentro do sistema caído, corrompido ante Deus, orquestrado pelo diabo, por Satanás, e que infelizmente tem muitos adeptos convertidos, é permitido, irmãos, fazer as mais diversas atrocidades. Haja vista que meu pai já relatou, ele nem precisava dizer, um certo conhecido nosso, não é crente, mas é para você ter ideia do mundo, como funciona. Pai trabalhando por perto, onde essa pessoa estava, e observando que havia muitas pessoas ali. E o tema central das conversas, das risadas, do passatempo deles, era a vida alheia. Era, lá vai fulano levou gaia de cicrano. Aí alguém manda uma pornografia no celular, aí o cara sai com o celular mostrando a um e a outra, aí um chama um palavrão, outro diz é para tu, outro faz não sei o quê, e papapá. E ali é um de olho na mulher do outro. Ali todo mundo na boca daquelas pessoas são ruins. Interessante que essas pessoas se colocam bem superiores aos crentes, né? Todas as pessoas que passam são mentirosas para eles, são ladrões, levam um chifre, me perdão a expressão. Eu ia dizer a outra palavra, mas não vou dizer, está sendo gravado. A mulher de fulano não presta, faz isso e isso com ele quando ele sai para o trabalho. Esta é a conversa que permeia o mundo. E se ali alguém for descontrariado, o pau come, a briga rola. Quem quiser se dar bem tem que ir para lá e se amoldar, aceitar e participar da roda dos escarnecedores. Este é o sistema mundano, em que até pastores e igrejas às vezes aderem, permitindo seus membros tomarem cachaça e ir para a igreja e dar testemunho ou testemunho, praticarem orgias sexuais e serem ovacionados dentro dos seus ministérios, dentro das suas igrejas. Este é o sistema caído ante Deus, arquitetado pelo próprio diabo, em que João insiste em dizer: não amem este maldito sistema. Se não pode, irmão, alguém que não é crente, se não pode alguém que não é crente, que não se converteu, amar essa ceboseira, essa imundícia, quanto mais alguém que se diz ser crente. Pelo amor de Deus, se for para viver assim, não diga não, que é crente não, em nome de Jesus, não diga não. O que idiotice, será que ninguém está vendo? Que a pessoa diz que ama a Deus, tudo que faz é com Deus na frente, mas as suas atitudes, o cotidiano reprova a pessoa.
Este é o sistema caído, orquestrado por Satanás, em que João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Espera aí, então agora, eu não devo amar pai, não devo amar mãe, não devo amar mais ninguém, meus amigos, eu não devo ter afeto. Não é isso. Não é isso. Já que o mundo não é cosmo, não é planeta e também não é humanidade, é sistema que rege, conjunto de regras e normas, em que as pessoas curtem, se aproveitam. Irmãos, nunca houve um tempo tão erotizado, sim, erotizado como este. É permitido cantar músicas pornográficas, aonde até a chefe do prostíbulo, ela tem vergonha. Outro dia o vizinho colocou uma música lá em casa, é bom que ele escute. Música não. Eu acho que ele não trabalha em João Pessoa, não. Acho que ele trabalha lá em Tia Damiana, que segundo o que dizem, é um prostíbulo. Eu acho que ele e família. De menor bêbado, né? E algumas já são mãe. Irmãos, e a música não tinha nada. Eu não sei, eu não posso nem dizer o que é que dizia. E eu vou citar só que a música era todo tempo, soca, 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 soca. Meu irmão, e eu irado dentro de casa. Isso pode ir no sistema pecaminoso. Andar seminus, as mulheres parecendo os monstros, que agora a academia que era para questão da saúde, já se perdeu essa tese. Agora é impressionar com músculos, impressionar com coxas, e etc, etc, etc. Erotiza a música, não temos mais música. Até a música evangélica, se brincar, entra também no pacote, a gospel. As pessoas não se respeitam e tudo é permitido. Esse é o sistema mundano, ante Deus, que João disse: não ame esse sistema e o que nele há. Aí João diz: sabe por quê? Sabe por que não se deve amar? Por que não se deve amar esse sistema? Porque se alguém que se diz ser crente, ou qualquer outra pessoa que não seja crente, se até uma pessoa que não se converteu, e principalmente se é crente, diz que é crente e tal, mas usa o sistema, participa do sistema, como foi na campanha eleitoral, pessoas que fizeram questão de defender ladrões, condenados e etc, etc, entendeu? Se a pessoa ama isso daí, se alguém ama o mundo, ou seja, o sistema, o amor do Pai não está nele. A palavra aqui na tradução NVI veio, pois se alguém ama o mundo, ou seja, o sistema, o amor do Pai não está nele, mas deve ser entendido melhor como o amor ao Pai não está nele. Não importa, Josimar, o que se diga. Podem fazer as melhores declarações de amor a Deus, podem chorar, pisotear, subir nas pilastras feito macaco, bater a cabeça que nem doido, pode dar cambalhota no meio da igreja, pode falar em muitas línguas e línguas bem estranhas, pode rodopiar, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser o que quiser, mas, se ama as coisas do mundo, se corrobora com as coisas do mundo, com o sistema, se ajuda, se dá uma forçazinha ao sistema, o amor ao Pai não existe nele. Por mais que o hipócrita diga que ama a Deus, por mais que a hipócrita diga que é mulher de Deus, que é homem de Deus, é mentira. É mentira. Mente tão bem quanto o seu Senhor, que é aquele que está por trás desse sistema caído. Irmãos, a gente deve imaginar também que
muitos, a Bíblia, veja como é que ela é, irmãos, ela, literalmente, ela é a palavra de Deus, queridos. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, irmãos. Ela é a palavra de Deus. Ao abrir a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia fechada também é a palavra de Deus. A perfeição dos textos, eu trouxe algo aqui e agora perdi. Mas, irmãos, a gente deve pensar no que o meio-irmão de Jesus, ele disse, o meio-irmão de Jesus, Tiago, ele falou também que o pior, irmãos, não é nem que o amor ao Pai dessa pessoa, o amor ao Pai, a Deus, não existe. Sabe o que é pior? É que Tiago, ele desenha para nós, em Tiago, acho que capítulo 4, o seguinte, chamando-os de adúlteros, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se o que de Deus? Irmãos, aí as pessoas ficam por aí, os não crentes, dizendo que amam a Deus e abraçado com o mundo. Aí os não crentes e alguns crentes também que são mais mundanos, participam mais do sistema caído do que da própria igreja, de qualquer outra coisa, ficam dizendo que amam a Deus, ficam tentando se enganar, se enganando e tentando enganar os outros. É bem verdade também que o sistema, o próprio João falou, para vocês entenderem que o próprio João disse, onde é que eu encontro essa questão em que Satanás está por trás desse sistema corrompido? Eu nem precisaria mostrar o texto, mas na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, ele deixou dito, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, que todo o sistema está à disposição do maligno, para ele fazer as suas leis malditas, para ele corromper os nossos jovens, corromper a igreja, convencer homens de Deus a beberem, a se prostituírem. Agora, ele tenta, vai quem quer, vai quem ama, quem cobiça essas coisas. O versículo, irmãos, 16, nos traz outra realidade bem significativa. Versículo 16 diz, pois tudo que há no mundo, e tudo que há no mundo, segundo João, ele destaca 3 coisas. Eu vou falar da primeira, depois da segunda e a terceira. A primeira, a cobiça da carne. Logicamente que no exemplo que eu citei do não crente, em que meu pai até comentou comigo, e eu já vi isso muitas vezes, a carnalidade, o desejo predominante por os desejos que ardem em seus corações, não é? Da natureza caída, natureza pecaminosa, é bem eminente, é bem clara, onde o assunto que permeia é sexualidade alheias, cobiça pessoas no que tange sensualidade, porque alguém passou mal vestido, porque alguém tem má fama. Então, a cobiça, o desejo desenfreado, daí a gente se lembra do hedonismo, a busca incessante para aquele que não almeja o céu, para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que não ama a Cristo, porque é simples, irmãos, quem não ama a Cristo, ama o mundo, ama o sistema. Então essas pessoas são bem felizes,
Então vale tudo, é uma alegria só. É muita felicidade a gente ver gargalhadas ao mentir e ao enganar, a serem desonestos nas suas coisas. Porque isso traz prazer para elas. Os desejos dos seus corações são satisfeitos. Não há uma luta, Elinai, por algo que detectamos que é errado. Não. Eu estou com algo que eu comprei por R$1.000, eu jamais vou dizer que foi R$1.000. Eu vou pegar um pai de família, não importa quem for, e vou vender por R$2.000. E vou dizer para ele, irmão, você sabe, é porque nós somos irmãos. É porque a gente é de casa, a gente é da mesma igreja. Porque na verdade o negócio desse aí é uns R$4.000. Mas para o irmão eu deixo por 2. Aí o irmãozinho, coitado, abraça o cara e diz, rapaz, você é mais do que meu irmão. Você é mais do que meu irmão. Você é um pilantra, rapaz. Você é um bandido, rapaz. Hã? Se for crente pentecostal, que não é pentecostal, esse é diferente, é pentecostal, até lá baixou, amigo. Só falta chorar. Rapaz, você é mesmo que você é mais do que meu irmão em Cristo. Eu considero você como um irmão meu de sangue. Fulano precisar de qualquer coisa, leve lá na oficina de fulano. Fulano é o homem. Fulano é o cara. Fulano é honesto. Pode no sistema, irmão. Então essas pessoas se deliciam em tudo que pode. Em tudo que pode. E isto é consequência aqui do gnosticismo. Não se preocupava com o que é errado, não se preocupava com o que é a lei de Deus, não se preocupava com servir a Deus, não consideravam a Cristo e nem tampouco a morte de Cristo. Esse negócio de morte, de cruz, esse negócio de inferno, não sei o que, não, o inferno é esse corpo. O inferno é este corpo, nós precisamos escapar. E o engraçado é que muitos não crentes dizem que o inferno é aqui. Mas eles amam tanto aqui, que é o inferno, que não querem sair. Irmãos, é bem fato também que o apóstolo Paulo também disse, agora me lembrei, lá os romanos, porque os romanos também tinham essa ideia. As filosofias gregas que ali influenciavam, tinha gnosticismo. Paulo ali disse o seguinte, está lá em Romanos 12, 2, assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra aqui encontrada como amolde, não se amoldar, tem um sentido de você, por exemplo, vou tentar sintetizar para vocês, traduzir. Você pega uma vasilha quadrada, e você pega a água e coloca dentro dela, o que é que a água faz? A água fica quadrada, ela toma a forma da bacia, do recipiente. O que é que Paulo também está dizendo, corroborando com o que João disse? É que os crentes, os que amam a Deus, estando no mundo, no meio do sistema, infelizmente, ele não se amolda, ou seja, ele não toma forma. Estão mentindo por aí, a gente não mente. Estão sendo desonestos por aí, a gente não pode ser. Estão matando por aí, a gente não pode matar, nem com a língua, nem fisicamente. Estão sendo desonestos, não podemos ser. Estão cantando músicas pornográficas, não podemos nem ouvir, quanto mais cantar. Estão tendo casos à parte, fora do casamento, não queremos nem ouvir isso aí. Não pode haver entre os cristãos nem sequer menção dessas abominações.
Mas a cobiça da carne dos não crentes e dos que dizem que são crentes, mas influenciada aqui pelo gnosticismo, tirando de cena a morte de Cristo, a ação pecaminosa, o que aconteceu em Gênesis 3, traz isso para o povo. Mas ele fala também, além da cobiça da carne, né, a cobiça da carne que também faz com que cristãos se agridam, porque no que tange as vontades pecaminosas, isso é um campo muito vasto, não se resume somente a área sexual, não. As pessoas se agridem também porque elas são orgulhosas, porque elas são mesquinhas, são avarentas. Tiago também disse, de onde vêm as brigas? Não me lembro o capítulo agora, nem o versículo, mas está lá. De onde vêm as brigas que há entre quatro, né? Que há entre vocês? Não vem das paixões pecaminosas desenfreadas dos vossos corações? Está vendo? Mas um próximo ponto é a cobiça dos olhos. É aquilo que ao ver, aquilo que aos olhos contemplarem, eu que já sou, no exemplo, uma pessoa que já participa, já tem uma cobiça no seu coração da própria carne, dos desejos pecaminosos, quando enxerga algo, quer para si, quer melhor, quer ser mais, quer fazer mais, quer aparecer mais, quer ser o que não é. Porque quando os olhos veem, irmãos, a pessoa que já está corrompida, e todos são infelizmente manchados pelo pecado, a natureza caída, a natureza pecaminosa, que está dentro de nós, quando os olhos veem, é muito fácil cobiçar, é muito fácil ceder à tentação. Note que há crentes, há irmãos que ora foram até dessa denominação, não sei nem se voltam, que devido, Deus sabe se os olhos viram alguém beber, tomar aquela cervejinha no fim de semana, não sei se foi isso que aconteceu, e alguém olhou e viu, e ardeu no seu peito o desejo de amar aquilo ali e pegar aquilo ali. E infelizmente é importante dizer que, como nós vimos, Tiago disse, que essa pessoa ou estas pessoas têm que ter cuidado, porque elas não estão só amando o mundo, com a atitude de amar o mundo e o que nele há, a pessoa, o amor de Deus não está nele e ela se constitui inimiga de Deus. Aí o conselho que eu dou, você seja inimigo de Alexandre de Moraes, do presidente, do vizinho, de qualquer outra pessoa, quer ser, seja, não era nem para ser, mas quer ser inimigo, que seja. Agora, termos Deus como nosso inimigo, essa pessoa deve, sei não, que nós possamos orar muito, e que se ela quiser, Deus traz de volta, mas se ela quiser, depende muito do amor que permeia o seu coração, depende muito o que ela tem amado. Jesus disse uma vez que quem ama pai, mãe, irmãos, família, mais do que a ele, não é digno dele. Então, irmãos, os olhos, por isso que Mateus bem alerta, Jesus falou e Mateus registrou, que nós temos que guardar os nossos olhos, porque, irmãos, muitos dos pecados cometidos por nós, vem da cobiça dos olhos, de ver como funciona, como é, de analisar, de ver de perto, é assim, então eu posso fazer também. Isso desce ao coração e produz aí o pecado. Mas tem outro ponto,
que é a ostentação dos bens. A ostentação do bem é o orgulho desenfreado pelas coisas conquistadas. É uma vida regada, assim a gente pode entender, por conquistas e mais conquistas, de ter e mais ter, do melhor, do bom, e ter uma vida boa. E o que há de mal nisso? Nada. Só que a pessoa ostenta para isso. Só que a pessoa vive em prol disso. A pessoa constrói os seus palácios, a sua pátria aqui. E para isso, Jesus uma vez alertou que não sobra tempo para o seu Senhor, que devia ser Ele, que devia ser Deus, mas Deus disse uma vez, Jesus disse, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Inevitavelmente, quem tem esse orgulho, esse orgulho, né? Sou trabalhador. Que é que mal tem nisso? Eu construí aí, isso aqui foi eu com meu suor, irmãos. Tudo demais é veneno. E sai, mostra aqui, mostra lá, e mostra aqui, mostra lá. E não para de construir, e não para de trabalhar, e não para de buscar, e Deus desprezado. O que permeia o coração dessas pessoas é isto. Ostenta isso, ostenta um carro todo ano, sem precisão, uma casa todo mês, sem precisão, uma roupa caríssima, sem precisão, e não vê quem precisa, e não vê a própria igreja em que congrega, o próprio Deus que diz um dia que se converteu. Então temos que ter cuidado, porque ostentar os bens, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, João disse que isso aí não provém do Pai, mas do mundo. Ô irmãos, como é que a gente às vezes é crente e a gente não tem cuidado com isso, irmão? Como é que a gente vem para a casa do nosso inimigo? Como assim? Se Tiago disse que quem anda com o mundo, abraçado com o mundo, quem é amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, então não tem esse negócio, não, vim para a casa do Senhor, não, você vem para a casa do seu inimigo. Você vem para a casa do seu inimigo. E bota inimigo nisso. Bota inimigo nisso. O versículo 17, tem 8 minutos. O versículo 17, queridos de Deus, a gente viu que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação, os bens, a cobiça dos bens, né, de conquistar muito, de querer muito, isso nunca para, isso é uma fome, é um saco sem fundo, isso não provém do Pai, mas do mundo. E o versículo 17, sabe o que é o engraçado? É que o mundo e a sua cobiça passam. É que o sistema passa, e a cobiça que nós temos, que os nossos corações pecaminosos nos impulsionam a ter, isso passa, irmão Ronaldo. O cara um dia que foi obcecado, que foi louco por mulher, sexualidade, essas coisas, com a idade isso passa. O cara que foi doido por dinheiro, porque quer ser um Elon Musk da vida, quer ser lá eu sei lá quem, um Bill Gates, alguma coisa, é doido, vou enricar, eu vou enricar, isso passa. Isso com o tempo passa. A gente às vezes tem umas certas, não sei nem se eu posso usar essa expressão, algumas taras, não sei se posso usar essa expressão, algumas coisas que nós somos loucos, tem gente que é louco por futebol, e às vezes passa. Com o tempo vem, você passa. Tudo é passageiro, tudo é transitório, esse sistema mesmo passa. E as nossas vontades passam. Quantos aqui não tinham sonhos, almejavam alguma coisa e hoje o sonho mudou? Tem outro sonho. Ou não tem nenhum sonho mais. Tá bom, estou na casa de Deus, estou com saúde, louvado seja Deus, e não pensa mais nada. Porque passa, segundo o livro, acho que é Eclesiastes, que há um tempo determinado para tudo. Há um momento que se planta, mas há um momento que se arranca. Há um momento que abraça, mas há um momento também que
Então João tenta dizer, irmãos, cuidado, crentes, que o mundo e a sua cobiça passam, mas tem algo que não. Aí a continuação do versículo é que, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando João diz, não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele, ele está dizendo, porque se assim não for, o amor ao mundo, as coisas de Satanás, do cara de borracha, os católicos dizem que é o, tem um ditado que eles dizem lá, é o, agora esqueci lá o nome que eles dizem lá, está fazendo uso, está com amizade, não amem o mundo, nem o que nele há, mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor ao Pai, não existe nessa pessoa, existe o amor ao sistema, a esse sistema caído, é o que traz a felicidade dessas pessoas. Você pensa que essas pessoas que amam o mundo, elas querem conserto? É óbvio que não, eu preciso dizer isso, elas são felizes assim, com o seu Senhor. Agora, Josimar, como eu estava dizendo no dia que a gente foi evangelizar, essas pessoas dizem, cara, eu sou de Satanás, eu sou do diabo, sou de Lucifer, do cão, do demônio, sei lá o que for. Parassem, irmão Ronaldo, de tentar enganar eles mesmos, de se enganar os outros. Nem sei nem se o contexto é esse, mas Deus disse no Antigo Testamento, lá em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, e no 9 ele diz que o coração do homem é enganoso e corrupto, ligeiramente enganoso, que o coração do homem tem uma particularidade de se enganar e enganar os outros. Então essas pessoas andam de braços dados com o diabo, como tem um louvor não é louvor, uma canção de J. Neto, em que ele usa dizer que se tem um cara que anda de braços dados com Deus, é ele, na música. Essas pessoas andam de braços dados, não com Deus, mas com o diabo. E o que é que quer a ver com fotos de versículos bíblicos? E o que é que tem a ver com a gente chegar e a pessoa falar da palavra, ó, tá vendo isso aí, a chuva, isso aí ó, é Deus, porque Deus é poderoso, porque Deus é isso, nós temos que agradecer muito a Deus. Quando o cara dá as costas, aí diz a mulher de fulana, a bicha passou aí, não sei o que, pelo amor de Deus, esse é o sistema, irmão, esse é o sistema. Fulano, oi, diz uma coisa, tu quer se candidatar agora, a quê? Para deputado. Rapaz, não quero não, sou crente, rapaz, tu não sabe o que é que vai rolar aqui, tem um negócio bom, rapaz, liga mais tarde, mais tarde a gente conversa, você não vai se arrepender não, tem um negócio bom aqui pra gente. Sistema, irmão, é o sistema, a intenção do coração Deus conhece, é a pessoa andar de braços dados com o diabo. Irmão, é uma crítica aos crentes? Não. Aos crentes que se envolvem a política? Não sei qual é o que se passa dentro do coração. Eu estou dizendo que quem se comporta assim, que quem foi para lá porque viu vantagem, eu posso usar o mesmo exemplo para alguém que diz que não vou ser pastor e viu isso também. Alguém que montou um ministério e viu isso também, a oportunidade de ganhar dinheiro, de construir mansões com o dinheiro das ovelhas, é bandido também, é andar com o mundo, essa atitude é mundana, é do diabo, é do Judas. Irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Como o relógio eu tinha colocado ele atrasado, eu já tinha perdido o tempo. Que Deus em Cristo possa cravar, meu Deus, em nome de Jesus, essas palavras, isso que foi ensinado em nossos corações, que nós possamos vigiar, para que nós não venhamos cair, irmãos. Os gnósticos foram combatidos com João, como Josimar leu,
aquilo que foi dito lá, filhinhos, não crescem em qualquer espírito, porque não crescem em qualquer espírito, mas provai, é porque os gnósticos estavam ali negando a divindade de Cristo. Diziam que, aliás, negando a humanidade de Cristo. E por isso, João teve que dizer aquilo: não cresce em qualquer espírito, mas provai se o Espírito é Deus. Todo aquele que confessa que Jesus, vocês viram o texto, né? Que Jesus vem em carne, em osso, uma coisa assim, esse é de Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, em o nome de Jesus. Amém.